Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken Ba'aretz Et Lechem Ruhenu Ten Lanu Hayom Usar Lanu Al Chataenu Kemot Shesorchim Gam Anachnu Lachotim Lanu Ve'al Tevienu Litein Hisayon Ki ilmatenu min ha'ra Ki lecha ha'malacha ve'hagvura ve'hatiferet le'olmei olamim. Pai, quero te agradecer por esse grande privilégio de estarmos aqui diante da Tua presença. Mais um dia, Senhor, para meditarmos na Tua santa palavra. Querido Deus e Pai, vem falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor meu Deus, com o coração aberto, para que o Senhor possa falar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ache guarida em Suas palavras no Senhor, nos corações dos ouvintes, que nós possamos ser receptivos à Tua palavra, Senhor, e podermos estar, ó Deus e Pai, fazendo a Tua vontade, segundo a Tua determinação. Assim, ó Deus e Pai, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler 2 versículos apenas, os versículos 10 e 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, nos diz da seguinte forma: estaremos falando sobre a astúcia do inimigo de nossas almas, Satã, no seu nome hebraico, Satanás, mais conhecido pela gente, o diabo, e também outros adjetivos que ele possui dentro da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: e a quem perdoaste alguma coisa, também eu, Paulo está falando, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo de número 11: porque não ignoramos os seus ardis. Pode sentar, glorificando a Deus. Bom, uma das coisas que pode nos impedir, logicamente, de chegarmos ao céu, é a falta de perdão. Quando Jesus fala do Pai Nosso, ele começa a mencionar o Pai Nosso, ele cita uma coisa muito importante, que é a nossa conversa, né? A oração do Pai Nosso é a nossa conversa com o nosso Deus. E logicamente que nós precisamos do seu perdão, senão nós
não entraremos no céu. Ninguém que não for perdoado, e perdoado por Deus através de Jesus Cristo, ele não entrará no céu, nós sabemos disso. Mas a palavra importante que Jesus fala é o seguinte: ele diz, quando nós chegarmos ao Senhor para pedirmos perdão do nosso pecado, primeiramente eu tenho que ter perdoado aquele que me ofendeu. Então, Senhor, me perdoa porque eu já perdoei aquele que me tem ofendido. Então, uma das grandes consequências que o inimigo nos pega, né? Um dos grandes ardis, das artimanhas, das astúcias, uma das astúcias, né, que o inimigo tem para pegar o servo de Deus é o que? Falta de perdão. Falta de perdão. A pessoa, ela, depois de ofendida, ela não consegue perdoar. Há uma diferença que muitas pessoas às vezes não entendem, logicamente, né? É que ele acha que na realidade, se houver, né, o pedido, ou melhor, se houver o perdão, às vezes a necessidade dele continuar muitas vezes com a mesma amizade, da mesma forma, com a mesma amizade que ele tem com a pessoa. E às vezes o perdão não quer dizer isso. Vamos lá, alguém que sofre, né, um prejuízo de um adultério, e ele é traído dentro de uma sociedade conjugal, que nós vimos aqui, e sabemos até que por lei, o casamento é uma sociedade conjugal, nós não somos parentes do nosso cônjuge. Então eu não sou parente da minha esposa, nem ela é meu parente. Eu sou parente do meu filho, sou parente do meu pai, do meu irmão. Mas a minha esposa somente se, às vezes, algum caso aí que alguém casa entre primos, né? Há muito disso aí, pelo menos havia muito disso, né? Não sei se há atualmente, mas antigo, aí há uns 30 anos atrás, havia muito entre os nordestinos casando entre primos, né? Então eles, de certa forma, são parentes assim, um pouco chegados. Fora isso, é uma sociedade conjugal. Então nós somos o quê? Sócios, vamos dizer assim. E quando há a traição na sociedade conjugal, primeiramente deve haver o perdão, né? Porque nós precisamos perdoar. Mas o perdão, né, a pessoa nunca pode dizer que ela não perdoou, se acaso ela dizer, não, eu perdoo você, mas não quero mais viver com você. Devido à sua traição, eu não tenho mais confiança em você. Então, confiança e perdão são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Eu posso perdoar por aquele ato passado, mas aquilo que me magoou, aquilo que me ofendeu, aquilo que me fez o mal, vai ficar na minha consciência, né? E isso daí, as pessoas é difícil tirar. O que eu não posso fazer é lançar, se acaso eu perdoei, eu não posso lançar em rosto aquilo que aconteceu, né? Mas fica uma marca, né? É impossível nós, somente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, e para Deus é como se Ele lançasse o nosso pecado no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Para o Senhor, Ele sabe, Ele conhece, mas não traz consequência. Agora, o ser humano não tem jeito. O ser humano é falho, o ser humano, então, ele sempre vai lembrar daquilo. Ele não pode, como eu disse, lançar em rosto da pessoa, se acaso ele perdoou. Então, entre ele perdoar e ele continuar com a mesma amizade, muitas vezes não quer dizer que ele não perdoou. Ele perdoou daquele fato, deixou para lá, né? Não tem mágoa nenhuma que sobra sobre o acontecido, porém há uma marca, né? E a pessoa pode perder a confiança e dizer, não, eu não confio mais em você, né? E alguém falar, não, então você não me perdoou, porque se você me perdoasse, você confiaria. Não, de fato não, né? Não é o perdão
que vai trazer confiança. O que vai trazer agora confiança é o comportamento. Por isso que nós precisamos pensar muito bem antes de fazer alguma coisa, porque aquilo pode nos marcar. E marca muitas vezes as pessoas, né, fica uma marca indelével, não consegue mais ser tirada aquela marca. Mas não é por isso que não houve o perdão. É diferente. O comportamento agora então da pessoa é que vai provar se ela verdadeiramente mudou, né? É a mesma coisa nós com o nosso Deus. Se nós compararmos nós com Deus, é um pouco diferente, né? Nós não temos muita coisa, mas nós precisamos seguir os passos. Então o perdão nós precisamos dar, mas a marca ela fica. Nós não esquecemos, né? Todos se lembram do que Davi fez quando criança ainda, matando Golias. Mas também todos se lembram quando Davi fez pecando com Betseba, ou com Batseba, né? Então a marca fica. O perdão não quer dizer nada. Então olha, eu perdoo, mas cada um vai ficar melhor na sua, né? Porque é o comportamento agora que vai fazer com que aquela pessoa passe a ser diferente, ou passar o sentido, né? E haja uma confiança. Alguém que sai aí, né, algum criminoso que sai da cadeia, nós sabemos que Jesus perdoa, né? Mas ele só vai adquirir novamente conosco, com o ser humano, uma confiança, porque nós não conhecemos o interior, depois de um grande tempo. Então vai demorar um tempo para ele provar. Então não é porque ele veio e pede perdão que novamente ele vai conseguir atrair a nossa atenção e toda a nossa confiança por ele. E não quer dizer que nós não perdoamos. É preciso nós entendermos isso. Comportamento é uma coisa, perdão é outra. E nós então precisamos perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, né? Não pode haver mágoa dentro do nosso coração que esteja contra aquela pessoa. O que eu disse, é diferente você não confiar, mas não pode haver mágoa. Quer dizer, você encontrando ele, se precisar dar a mão, ainda que ele te fez o mal, você vai precisar dar a mão para ele, né? Ainda que ele te fez algo que causou muito prejuízo e ele precisar da sua ajuda, temos que dar. Se há o perdão de fato, você está disposto a isso. Você pode não ter mais, né, confiança nele, você pode preferir não ter mais aquela amizade, né, que tinha, que confiou tanto, mas se precisar ajuda, você precisa dar. E se você não tem mágoa nenhuma, na hora da necessidade, você vai ajudar. Na hora de uma resposta, na hora de um julgamento, na hora de um testemunho a ser prestado, você nunca vai agir com ele, vai querer o prejuízo dele, mas vai buscar sempre a razão, a verdade, a justiça que deve estar em nós, né? Mesmo que ele tenha feito alguma coisa, né, que nos foi ofensiva, perdoou, está perdoado. Viver junto é outra coisa. Mas veja que Paulo diz, olha, ele começa a dizer, olha, e a quem perdoar diz alguma coisa, né, ele está dizendo das pessoas, também eu, né, porque o que eu tenho, o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Então ele está falando das pessoas que ofenderam ele. Ele diz, olha, eu perdoei, por amor de vós, na presença de Cristo, está perdoado. Por que ele diz isso? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque a pessoa que tem mágoa no coração, né, e eu digo até assim, vamos dizer, o perdão mesmo do verdadeiro cristão, ele muitas vezes depende do pedido da outra pessoa, né? Ele depende, ele tem que, na realidade,
ele não pode ficar moendo aquelas coisas, né? Há pessoas que guardam o dia, a hora, local, passa 10 anos, ele sabe o dia, a hora, ele sabe quantos dias se passou, o que você me fez aquilo, naquele dia, no dia tal, assim, né? Às vezes houve até o perdão, a reconciliação, e a pessoa está limpa, né? Então, vamos dizer, independe daquela pessoa vir pedir o perdão para você ou não, você tem que perdoar, né? Nós, como servos de Deus, temos que dar o perdão, temos que ser doador do perdão, para que Cristo nos perdoe. Ah, mas Jesus, aí as pessoas ainda não vieram pedir perdão, muitos me magoaram e não vieram pedir perdão. O problema é dele. Nós não podemos ter mágoa. Nós precisamos estar com o coração limpo com as pessoas, independente se ele venha pedir ou se ele não venha pedir. É a obrigação dele, é a obrigação humana, de ser humano para ser humano. O relacionamento entre os seres humanos é obrigação. Mas se ele não vier, nós, como servos de Deus, precisamos perdoar. Dentro do nosso coração, perdoarmos, não ficarmos com aquela mágoa. E aquilo que eu disse, não é o perdão o fato de que vai me dar totalmente confiança na pessoa. Ela vai precisar galgar agora essa confiança para comigo e com o tempo, né? Com o tempo daquilo que ela me fez. Mas eu não posso ter mágoa nenhuma. Ah, mas fulano nunca me veio pedir perdão. O problema é dele, não é seu. Ah, ele morreu e não me pediu perdão. O problema é dele, não é seu. Perdoa. Se você é um servo de Deus, esqueça. Não fica lembrando daquilo, né? Não fica pensando naquilo, porque o perdão, ele tem que ser dado. Quando nós sabemos fazer isso, fica facinho quando alguém vir pedir perdão, você já perdoar. Por quê? Porque já dentro do seu coração já não tem mais nada, né? Só ali concretizou para a pessoa, porque é nossa obrigação. Quando nós erramos contra alguém, nós pedimos perdão. Agora, se a pessoa não pede, também é nossa obrigação como servos de Deus perdoarmos. Por quê? Nós não podemos ficar presos com essas coisas aqui. Temos que perdoar, né? Temos que dar esse perdão. E ainda, como ele disse, olha, eu fiz por amor de vocês na presença de Cristo. Porque eu não quero ser vencido por Satanás. E se vocês não querem ser vencidos por Satanás, tem que fazer dessa forma. Uma pessoa, ela necessita disso. Por quê? Porque senão ela fica presa. Ela fica presa. Quando ela tem um coração, né, coração duro, coração difícil de perdoar, ela fica presa a esse perdão. E Satanás então prende-a. E com isso, ele vai o quê? Sufocar a pessoa. Porque a pessoa deixou, né? Ele não entregou-se verdadeiramente a Cristo para estar liberto. Então está ainda dependendo de algo que lhe prende no mundo, que é a falta de perdoar, falta de perdão, né? Levar nas últimas consequências o ódio, né? Levar o seu ódio às últimas consequências. E ainda ele diz, né? Porque não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, toda a artimanha que Satanás tem, por causa às vezes de uma coisinha, nos prender. E às vezes nós queremos, em vez de usarmos do perdão, nós queremos fugir, né? Em vez de perdoar, eu prefiro fugir. Em vez de tenho alguma coisa contra aquela pessoa, acho que ela me magoou, ou talvez até ela me magoou, e eu prefiro fugir, né? Só que eu fujo com aquela mágoa. Eu não fujo para fugir das perseguições, né? Porque podemos estar sofrendo, não. Eu fujo para não, já que ela não veio pedir perdão para mim, eu também não vou perdoar ela. Eu não quero mais nem olhar para a cara dela. Isso aí é um perigo muito grande para a vida daqueles que estão seguindo para o céu, daqueles que estão caminhando para o céu. É muito difícil ter vitória na vida espiritual, se acaso acontecer isso. Então, uma das artimanhas, dos ardis, das astúcias, uma das astúcias que Satanás usa é o que? Falta de perdão
da nossa vida para com aquele que nos ofendeu. Para com, seja qual for o tipo da ofensa, né? É possível se perdoar, seja qual for a ofensa. Esses dias eu comentando no serviço, e alguém me disse: olha, eu assisti um júri, né, que o marido brigou com a mulher e ele pegou uma arma 22, né? 22 às vezes não tem potência, mas ela mata muito mais fácil, devido a bala não ter tanto poder de perfuração. Quando ela entra no organismo, ela gira dentro do organismo, e é muito mais fácil ela matar às vezes do que o 38, que dependendo do lugar que ele bate, ou de uma arma mais potente, né? O 38 é uma arma de impacto para derrubar, mas uma arma mais potente, talvez às vezes o projétil transfixie o corpo, né? E acaba não matando. E às vezes o 22 ele é mais fraco, né? Ele, ao entrar, a bala gira dentro do organismo, então faz um estrago muito grande e a hemorragia acaba matando a pessoa, né? Então fala, 22, um projeto pequenininho assim, mas faz um estrago violento. Só que ele deu na cabeça da mulher, deu entre a testa dela assim. Mas como às vezes né, o revólver é muito usado, às vezes a pólvora também é úmida, sei lá eu, alguma coisa, a bala não entrou, parou no crânio da mulher, né? E aí o que aconteceu? Foi para o júri, né, tentativa de homicídio, foi para o júri. Quem estava lá defendendo o marido? A própria mulher. Né? Já estavam juntos até chegar ao júri, e a própria mulher defendendo o marido. Então, de fato, houve um perdão e ela confiou, né? Porque era desconfiada, porque ele deu tiro na cabeça, foi para matar, não foi para assustar nada, né? No meio da testa foi para, se pega no olho entrava, né? Mas pegou na testa, cabeça dura, segura a bala, né? Mas o que acontece? Ela perdoou. E quem vai falar alguma coisa para ela? Ela perdoou e confiou e voltou. Mas poderia ter outros que estavam aí querendo, né, a condenação pelo fato de que na realidade ele quis matar, mas ela foi lá perdoar. Então é algo subjetivo. O perdão e a confiança são algo subjetivo. Um sente mais do que o outro, mas perdão, todos nós como servos de Deus, por mais duro que nós sejamos, nós precisamos perdoar, né? Não pode haver mágoa, pode haver, como eu falei, um distanciamento por falta de confiança, mas perdoar por mim, né? Mesmo que alguém me faça alguma coisa que não peça perdão, não é por mim que ele não vai para o céu. Agora, é obrigação dele pedir perdão, principalmente se ele for um servo de Deus, uma serva de Deus. Temos que buscar a reconciliação, para que o inimigo caia por terra, para que nós não venhamos cair nos seus ardis, nas suas artimanhas, nas suas astúcias, para muitas vezes nos segurar, e aquilo nos causar um mal tão grande, e aquela raiz, né, se tornar uma raiz de amargura que nos impeça de irmos para o céu. E às vezes a outra pessoa acaba indo para o céu, né, porque há pessoas que não perdoam pelo fato, nunca poderia ter feito isso. Está certo, né? Todos, quando nós erramos contra alguém, nós não devíamos ter feito, seja pouco, seja muito, né? Mas não é causa de nós não perdoarmos, porque se a pessoa, acaso que a pessoa vem pedir perdão, perdoa, a pessoa não perdoa, então ele não é perdoado, não, diante de Deus ele está. Ainda que a pessoa não perdoe, diante de Deus ele está. Se ele se humilhou para pedir perdão, ainda que outra parte negue, diante de Deus ele está. A parte negou, mas não cabe a nós não negarmos o perdão. Então, se alguém nega, não é por isso que ele vai pedir. Agora, pedir também o perdão nós precisamos. Ainda na mesma carta, no capítulo de número 11, os versículos 3 e 4 nos diz assim: ele dizendo, Paulo dizendo, e temo, né, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então nós vemos que Paulo dizia: olha, eu temo muito, sabe por quê? Porque Satanás é astuto. E aqui ele não fala nem de Satã, ele fala usando o primeiro adjetivo ali que foi usado para Satanás como serpente. Olha, assim como eu temo, né, temo que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também os vossos sentidos sejam corrompidos pela serpente. Logicamente que não, né? Aqui ele está usando um adjetivo para falar do que aconteceu com o ser humano, né? Então, quando nós olhamos Gênesis capítulo de número 3, dos versículos 1 ao 7, se você abrir aí você vai acompanhar, no primeiro livro da Bíblia, diz assim: olha, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Desobedeceram porque a serpente foi falar com ele. Ali, no caso, em termos, literalmente. Mas Paulo aqui está dizendo do que? Da serpente que enganou a Eva. Então ela não viria como forma de uma serpente novamente. Mas ele ali usou de figura para mostrar que o mesmo que usou a serpente poderia agora estar enganando com a sua astúcia, fazendo com que os nossos sentidos e a nossa simplicidade de Cristo fosse corrompida. E às vezes dando ouvidos a outro evangelho, dando ouvidos a pessoas que vêm trazer uma nova palavra, uma nova versão, não versão em termos de quando se faz aí uma tradução, mas uma nova versão no entendimento. O novo evangelho, até como há alguns aí que diferenciam verdadeiramente aquilo que está escrito, né, fazendo algo paralelo. Então ele diz: olha, eu tenho medo. Por quê? Porque astutamente a serpente enganou a Eva. Eva se enganou, Adão foi enganado, toda a humanidade foi corrompida através do que? De uma astúcia, certo? Astúcia de uma conversa, de um diálogo que às vezes nós temos, né? E aí então ele diz: olha, pode ser que, né, logicamente não vai vir uma serpente conversar com alguém, mas poderá vir alguém com a mesma atitude da serpente, querendo o quê? Nos enganar pela astúcia, para que nós venhamos a corromper a nossa fé de um outro evangelho. Então precisamos tomar conta, né? Vigiarmos, conhecermos a palavra de Deus. Por isso nós prezamos pelo conhecimento,
forçamos a pessoa a vir conhecer a palavra através dos estudos, né, da teologia, das aulas de escola dominical, mesmo das pequenas aulas que são dadas para as nossas crianças, né, que são pequenas ainda, mas recebendo o ensinamento. Por quê? Porque astutamente ela vai usar de engano para nos tirar, né, nos tirar da verdade, para nos desviar da verdade, fazendo com que nós venhamos a cair no sentido errado, nos apartando da simplicidade, né, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então ela enganou a Eva, serpente, mas nenhuma serpente agora vai me enganar, mas virão muitos por aí parecidos com a serpente, ou com a mesma função da serpente, né? Com a mesma função da serpente, para serem enganados. E nós precisamos então tomar conta sobre isso, nós precisamos ficar atentos a isso, para não cairmos. Depois Apocalipse, né? Então ele vem mostrar, bom, aqui falou de serpente, Paulo falou da serpente, será que é uma serpente? Então Apocalipse, João, quando escreve, no capítulo de número 12 de Apocalipse, o livro das revelações, né, do futuro aqui, abra lá, vocês vão ver que aí então há um esclarecimento quem é a serpente. Capítulo 12, versículo 9. Ele está falando, né? Ele é a antiga serpente, né? Ou foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, né? E Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o que ele mostra, o que ele demonstra aqui? Falando quem é a antiga serpente. De quem Paulo estava falando lá? Paulo falando da serpente? Não. Ele estava falando o quê? De Satanás, que era a antiga serpente. Lá no Jardim do Éden, né, deve ter sido a serpente, sim, usada por Satanás. E aí então ele levou esse título e Paulo está então mencionando. Então, de quem nós devemos temer? A serpente? Não. Devemos temer aquele que usou a serpente no início e que agora também é chamado de serpente, né? E de antiga serpente, de diabo, de Satanás, ou Satã, que é o seu nome. Porque ele engana todo mundo. Enganar, né? Quando a pessoa está enganada, ele muitas vezes faz as coisas erradas achando que está certo. Pois se ele está enganado, logicamente ele vai achar que está certo quando ele fizer algo, né? Quando ele estiver fazendo algo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás ele vem para enganar, ele vem para trazer o engano, destruição. Ele vem com astúcia, fazendo o engano de todo mundo. E como eu disse, aquele que está enganado, ele acha que ele está certo, tá? Ele está achando que ele está certo, ele está enganando, está andando enganado, fazendo algo enganado, mas para ele está certo, porque ele está enganado. Então você chega para uma pessoa e fala, ó, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Ele vai falar que não, porque ele está enganado. Para ele está certo, né? Mas está sendo enganado por Satanás, e assim como Satanás usa de muita astúcia para enganar as pessoas, certo? Para enganar as pessoas e assim levá-los, né, distante, levá-los para a distância do próprio Deus, né, do eterno Deus. Então nós precisamos ter o cuidado, e aqui ele fala claramente, né? Fala claramente quem é Satanás, né? O diabo chama de antiga serpente, também chamado diabo e Satanás. Esses são termos usados por ele, adjetivos e termos usados por ele. E no caso, então, nós podemos ver que Paulo falou figuradamente. Não falou da serpente, porque não foi a culpa da serpente,
Foi aquilo que usou a serpente para trazer o mal, para trazer essa distinção. Efésios, ainda Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, um pouquinho para trás aqui de João. Efésios capítulo 6, versículos 11 a 18. Essa é uma passagem muito conhecida, mas o que Paulo fala aqui, ó? Ele vem falar da armadura, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o servo de Deus precisa estar revestido. Assim como alguém que ia para a guerra, ou até mesmo hoje, né? Alguém que vai para a guerra, hoje existe muitas armaduras, né? O capacete, existe aí o colete, a prova de balas e outras coisas mais que protegem o corpo. Ele diz o quê? Que nós precisamos usar de toda a armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Comparando na época, né, que Paulo falava, ele diz, ó, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então lutamos o quê? Contra a força demoníaca que há contra a nossa vida. E se nós não estivermos revestidos, por certo seremos alvejados. Aí ele passa a dizer sobre a armadura. Então ele fala que nós devemos tomar a armadura para podermos ficar firmes, resistindo, né? Teremos muito menos possibilidade de nós sermos atingidos pelo mal e ferirmos ou sermos feridos a ponto da morte. Podemos até às vezes ser feridos, né? Mas não a ponto da morte. Então, logicamente, quando alguém está com colete, ele pode até ser alvejado, mas na grande maioria das vezes ele é livre da morte. Ele está com o capacete, ele pode ser alvejado, mas na maioria das vezes ele é livre da morte, porque o capacete desvia, né, o projétil e assim por diante. Então ele passa a dizer que se nós estivermos revestidos, nós então estaremos mais livres daquilo que da astúcia de Satanás contra a nossa vida para querer nos derrubar. Aí ele fala, ó, cinja os lombos com a verdade. Quando você fala a verdade, então você está protegido. Falando a verdade, você tem proteção. A proteção na sua vida. O mentiroso está na mão de Satanás, né? Porque Jesus diz que ele é o pai da mentira. Se Satanás é o pai da mentira, né? Engana desde o princípio, ainda Jesus fala. Então, se ele mente, você é mentiroso, você é filho, né? Você é filho do diabo, filho de Satanás também, porque está mentindo. Mas quando você está com a verdade, você já tem um escudo contra, né, a mentira, e aí você está protegido da astúcia de Satanás. Aí ele vai falando, estáis com os lombos cingidos da verdade, né? Vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, porque Paulo falou, ó, tenho medo que alguém chegue para vocês com a astúcia da serpente que enganou a Eva, a mesma do passado, e engane vocês com palavras diferentes. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, pode qualquer pessoa chegar e falar, pode vir aí com o evolucionismo, querer colocar os parâmetros da evolução, que não é ciência, muito embora as escolas ensinam, os livros nos falam, né? Temos aí todo o ensinamento, e logicamente que quem vai cursar, quem cursa uma faculdade, quem cursa uma escola, não pode responder fora do que está no livro, senão logicamente ele não vai passar, mas ele pode tanto responder e não concordar, né? Porque há um currículo e você precisa estar dentro do currículo, somente para isso.
mas que você aceita, você não aceita. Você pode discutir quanto você quiser, mas quando responder, responda de acordo com o que eles querem, porque senão você não vai passar. Então não adianta depois, nenhum recurso vai te dar direito a você passar se você respondeu diferente do que aquilo que as escolas ensinam. Mas dizer que a ciência não é. Faltam elementos e muitos elementos para provar por isso é chamado de teoria da evolução. E essa teoria da evolução, ela é ensinada nas escolas, certo? Essa mentira que não é ciência também, porque poderíamos ensinar a teoria da criação. Mas os currículos não aceitam. Então, teoria da evolução não é ciência, não se tem prova, não se prova, não se consegue provar, não consegue passar por um exame científico. Então não é ciência, também é teoria, né? E às vezes tentam passar, às vezes tentam, né, dizer que não existe isso e nunca existiu, né? Mas, como diz alguém, né, aqueles que creem na teoria da evolução têm mais fé muitas vezes do que muitos crentes, né? Porque creem no que acontece segundo a evolução prega, tem que ter mais fé do que nós, né? Mas está preparado com o Evangelho, pode falar o que quiser, vai na escola lá, aprende totalmente contrário do que a Bíblia diz, que não há um Deus, não se prova um Deus que construiu as coisas, não, foi tudo por acaso, uma explosão dos átomos e assim por diante, de bilhões de anos, veio ter o ser humano, né, tão complexo, né, que estava vendo aí uma ameba, só uma ameba, que é uma célula única, né? Ela pode escrever aí milhares de livros só do seu estudo genético. Ela tem uma célula só, né? E é uma ameba, é uma célula, é um ser com uma célula. Imagine um ser humano, então, que pode ser feito, né? E dizer que isso daí veio no acaso, quer dizer, as coisas foram acontecendo, chegou em alguém como um ser humano, né? Que usa da razão, do raciocínio, do entendimento, da lógica, né? Que tem revolucionado o mundo. Aí sim, tem evoluído o mundo através do raciocínio. Mas, tudo bem, você preparado com o Evangelho, chegue o que chegar. Chegue, mesmo usando a Bíblia, você conhecendo, você refuta, né? Não há medo. Então, conhecendo, também temos que preparar os pés com a preparação do Evangelho, da paz, né? Tomando o escudo da fé. Então aí usamos a nossa fé também para combatermos o que o inimigo vem dizer, né? É a fé que vence as batalhas, é por fé que somos salvos. Também o capacete da salvação, né? Estamos firmados, a nossa cabeça aí protegida de qualquer outro elemento que venha dizer que a salvação pode ser por qualquer coisa, mas nós sabemos que é só por Jesus. E se nós estivermos protegidos com o capacete da salvação e ainda a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, conhecendo, né, e também se a espada é um elemento mais de golpear do que de defesa, é mais de ataque, o que você precisa não só conhecer, como usar para atacar o inimigo, né? Não só usar como defesa na hora de um ataque, mas principalmente a espada, ela é usada como defesa. O escudo praticamente é defesa, né? Quando fala, você tem a fé, mas com a espada, que é a palavra de Deus, você prega, você diz da sua convicção daquilo que você crê. E nós precisamos então estar revestidos dessas coisas para não cairmos naquilo que Satanás leva, né? Tem levado a muitos assim a rodo, né? Como alguém que cai dentro de uma água, de uma piscina, de um rio, do mar, e não sabe nadar. Provavelmente vai morrer afogado. Mas quando ele conhece, está preparado, ele sai nadando, né? Ele sai nadando e se salva. Segundo aos Tessalonicenses, Paulo ele escreve, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12.
Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Nos diz assim: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Né? E com todo o engano da justiça para os que perecem. Certo? Sinais, prodígios de mentira, engano e justiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará o coração do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja aqui, o iníquo, né? A besta, aí, o falso profeta, ele vai aparecer com eficácia de Satanás. Qual a eficácia? No que Satanás é eficaz? Ele é eficaz no engano, na injustiça, certo? Ele é eficaz na mentira, porque as pessoas vão crer nele, com prodígios de mentira. Então, se alguém vem com engano, se alguém vem mentindo, né, nós sabemos que é a parte de quem quer Satanás. O servo de Deus não pode. E o inimigo vai aparecer com toda a eficácia de Satanás, que é o mentiroso. Né? Enganando. Vai fazer um engano. Então nós precisamos ter cuidado para não cairmos no engano, não sermos enganados ou não ficarmos, né, para esse acontecimento que é terrível. Mas também há um fim, né? Há um fim para Satanás, mesmo com a sua astúcia. Apocalipse ainda, capítulo 20, versículos 7 ao 10, diz assim: olha, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá e fará o quê? O que ele gosta de fazer: enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que não tem, né? Eu já falei que eu já vi muitas pessoas falando que ora por Satanás para que ele possa ser perdoado. Não tem jeito. Prende ele quando sofre, ele vai fazer aquilo que lhe é peculiar, enganar. Por isso nós precisamos ficar alertas, porque ele vem com engano. Se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós vivermos a palavra de Deus, principalmente, né? Conhecer e viver. Não vivemos se não conhecemos, mas podemos conhecer e não viver. Muitos conhecem e não vivem. Então, se nós conhecemos e vivemos a palavra de Deus em nossa vida, e uma das coisas é: perdoa o seu próximo, para que você possa ser perdoado. Não caia no engano, na astúcia. Conheça, se revista da armadura, né, do conhecimento da palavra, da pregação do Evangelho, né, do escudo da sua fé, preparado, né, com o conhecimento da palavra. Haja com justiça. Satanás não vai te enganar, e quando Jesus voltar para você ou para a igreja, você vai subjugar. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo possa falar melhor ao nosso coração. Eu só quero saber, antes de nós terminarmos, se há alguém